Olá, eu sou Augusto Ramacciotti e neste vídeo vamos trocar algumas experiências. Hoje falaremos sobre projeto ou estilo de vida. Quarto, definir seu projeto ou estilo de vida. Definir seu projeto de vida ou estilo de vida no que se refere à sua vida profissional ou afetiva, ou mesmo quanto à sua intimidade, sem necessariamente seguir as regras ou padrões sociais. Seguir apenas o que diz mais alto na sua alma e no seu coração. Interessante também compreender que todo projeto de vida é legítimo, desde que você não esteja prejudicando ninguém. Você não precisa ter um projeto de vida grandioso. Você pode ser um humilde camponês ou algo bem simples e humilde, do tipo: eu quero uma casa no campo. Não importa. É esse o seu projeto de vida. O que realmente importa é que você se encontre no seu projeto de vida. Importante que você procure elaborar o seu discurso, aquilo que realmente faz sentido dentro da sua alma. Assim, seja no campo profissional, sentimental ou sexual, cada indivíduo tem que buscar a sua realização, tem o direito de buscar a sua realização. No aspecto profissional ou intelectual, a sociedade é mais tolerante para com inovações, excentricidades, peculiaridades, etc. Porém, no campo sexual, a sociedade é extremamente preconceituosa e repressiva. O fato é que muitas pessoas abandonam ou desistem de buscar a sua realização sexual, seja ela qual for, por causa do medo do que as pessoas vão pensar sobre uma determinada escolha. A verdade é que existe muito tabu e muito preconceito, e que não existe uma fórmula mágica ou padrão para as pessoas se relacionarem ou se realizarem na sua intimidade. E a prova disso é a quantidade de divórcios e separações judiciais no Brasil. As estatísticas vêm demonstrando que ano após ano vem caindo o número de casamentos e aumentando o número de divórcios. O modelo de casamento, pelos padrões convencionais, vem servindo a um número cada vez menor de pessoas. E mesmo assim a sociedade continua vendendo esse modelo único de relacionamento, que é imposto para toda a sociedade. Tem mulheres e homens que imaginam que a vida é apenas possível dentro de uma relação convencional, quando existem diversos outros tipos e modelos possíveis de relação afetiva e amorosa. Na verdade, as pessoas buscam ao menos uma relação efetivamente amorosa e saudável, mas esperam encontrar essa relação numa receita de bolo. Essa tentativa de se reduzir as relações humanas a uma receita de bolo tem feito com que muito bolo termine solado ou queimado ou sem gosto, ou duro ou sem qualquer sabor ou valor, porque é evidente que cada pessoa no mundo é diferente das demais. Assim, da mesma forma que essa pessoa é única quanto às suas digitais, íris, etc., é única também na maneira de amar e na maneira em que se realiza sexualmente. Assim, o que vale para um certamente não valerá para o outro.
Essa é a única certeza, porém a sociedade continua a insistir e a impor a receita de bolo. Sair da receita de bolo é realmente o grande desafio. Cada ser humano terá que descobrir o que realmente lhe realiza e para isso terá que saber que não adianta seguir uma receita de bolo, porque talvez essa fórmula mágica não lhe seja satisfatória ou não vá, realizar nesse tipo de modelo. Buscar a sua realização, inclusive sexual, apesar de ser um direito inalienável de todo o ser humano, não é algo nem fácil, nem tão tranquilo quanto parece. Talvez apenas o assunto possa parecer transgredir uma série de normas, tabus, barreiras e até mesmo fronteiras, da sociedade em que vivemos. Apesar da Constituição dizer que a intimidade é o asilo inviolável do ser humano, a verdade é que muitas vezes as pessoas são julgadas mais pelo que fazem na sua intimidade do que naquilo que realmente fazem no seu meio social. Assim, muitas vezes pessoas são expostas em razão do moralismo e da hipocrisia que existe na sociedade. Vamos voltar ao que diz o texto constitucional. No artigo 5º, incisos 10 e 11, na Constituição está escrito que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. No inciso 11, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante direito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Pelo texto constitucional, resta claro que a intimidade teria que ser preservada e que as pessoas não deveriam ser julgadas pelo que fazem na sua intimidade. E que uma pessoa faz na sua intimidade deveria ser um problema única e exclusivamente daquela pessoa. E por que isso não funciona bem assim? Querer encontrar uma única resposta para essa indagação não é a intenção desse vídeo. Esse vídeo tem interesse apenas de abordar uma única questão relacionada a esse tema, que é a hipocrisia e a falta de valores da nossa sociedade contemporânea. Existem vários outros aspectos, em que pese no plano formal a sociedade contemporânea pregar valores como amor ao próximo, solidariedade, fraternidade, altruísmo e demais valores essenciais à nossa existência social. Porém, o que percebemos é a hipocrisia com que essa pregação ocorre numa sociedade marcada pelo individualismo feroz, no qual são valorizadas a fama, o sucesso, o dinheiro, beleza, poder e outros aspectos não tão engrandecedores assim. Numa sociedade sem valores, só resta realmente o julgamento pelo moralismo, de ocasião e a devassa na intimidade das pessoas, porque o meio social é impregnado por uma realidade extremamente injusta e desumana, e se valores como amor ao próximo, solidariedade, fraternidade, altruísmo e demais valores essenciais à nossa existência social fossem pregados de forma verdadeira, sincera e honesta, a sociedade não conseguiria conviver com tantas desigualdades e com tanta concentração de riqueza. Assim, é melhor que tudo seja assim, dissimulado, hipócrita, feito por baixo dos panos,
e uma coisa se relaciona com a outra de forma explícita e implícita. Uma análise importante, né, do moralismo é porque não existe falso moralista. Porque todo moralista é um falso, porque prega algo que não vive. O moralista é a ideologia das pessoas sem caráter, porque elas são moralistas para condenar os outros e sempre fazem aquilo que querem por debaixo dos panos. Até porque, pela nossa tradição cristã judaica, sexo apenas depois do casamento e mesmo assim para a procriação da espécie. Com o uso de roupas talares, né, quer dizer, roupas até os talos e apenas com abertura para o pênis e para a vagina sem visar prazer. Fazer sexo visando prazer é luxúria, que é um dos 7 pecados capitais. Eu não conheço ninguém que faça sexo sem visar prazer. Assim, não existe falso moralista. Todo moralista é um falso, porque prega algo que não vive, o que também é chamado de moralista sem moral. E qual é a maior perversidade do sistema? Ao mesmo tempo que as pessoas são diferentes e têm uma forma única de se realizar sexualmente, uma maneira específica e única de se relacionar e de amar, elas são impedidas de experimentarem coisas diferentes, experiências diferentes, porque a sociedade, de forma ortodoxa, impede um modelo de relação afetiva, né? Impõe, né, que todos devam seguir. Impõe o modelo. As pessoas são simplesmente inibidas e tolhidas de experimentar coisas diferentes, desejos diferentes, formatos diferentes de relacionamento, porque a sociedade, de forma ortodoxa, impõe um modelo padrão de relacionamento, a monogamia heterossexual, que evidentemente não serve àqueles que querem a monogamia homoafetiva, por exemplo, que também não serve àqueles que querem a poligamia heterossexual ou homoafetiva, ou as relações poliafetivas, heterossexuais ou homossexuais, ou mesmo as relações bissexuais e ainda as relações assexuais. Ainda é incipiente o debate sobre uma nova terminologia acerca da sexualidade, né? Entre essas novas tendências que têm surgido, encontramos aquelas que se baseiam em fenômenos, né, subjetivos, como pansexualidade, também denominada como, né, tem outras, polissexualidade ou trissexualidade, é uma orientação sexual caracterizada pela atração sexual ou romântica por outras pessoas, independentemente do sexo e gênero destas. Portanto, os pansexuais podem se sentir atraídos por homens, mulheres e também por aquelas pessoas que não se sentem identificados com seu gênero, incluindo assim, por exemplo, os intersexuais, transexuais e intergêneros. Demissexualidade. A demissexualidade é descrita como aparecimento da atração sexual apenas em alguns casos em que anteriormente se estabeleceu um forte vínculo emocional ou íntimo, né? A litsexualidade, as pessoas com esse tipo de orientação sexual sentem atração por outras pessoas, mas não sentem a necessidade de serem correspondidas. Autossexualidade, atração que se sente por si mesmo, pode ser entendida como uma maneira de alimentar o afeto, o amor próprio ou o narcisismo. Dito isso,
a luta pelo respeito pela diversidade sexual constitui hoje um desafio da coletividade, no qual o reconhecimento da variabilidade sexual e cultural é central. O próprio conceito de diversidade sexual representou um intenso debate a respeito da visibilidade das identidades e categorias estabelecidas. Porém, esse é um tema que, levado para o conjunto da sociedade, irá mexer com tabus e preconceitos, mas que você pode realizar dentro de si mesmo, fazer a sua opção sexual e procurar a sua realização sexual, que apenas diz respeito a si mesmo. E como podemos definir uma pessoa bem resolvida com a sua sexualidade? Não é exatamente o que a pessoa faz, e sim como ela se sente quando faz ou deixa de fazer alguma coisa. Assim, se você faz algo que tem vontade e se sente bem com aquilo depois que você fez, né, assumindo os riscos que podem dar certo ou errado numa experiência ou outra, depois que vive a experiência escolhida, você é uma pessoa bem resolvida, né? Porém, se depois que você vive determinada experiência, você fica se culpando, se julgando, se recriminando ou se achando a pior pessoa do mundo, porque você viveu essa ou aquela experiência ou fantasia sexual, então você é uma pessoa mal resolvida. No mesmo sentido, em relação a alguma coisa que você teve vontade de fazer e não fez, se depois da decisão de não fazer você se sente bem com a decisão tomada, você é também uma pessoa bem resolvida, você se sentiu bem depois. Porém, se depois que você toma a decisão de não fazer, de não viver, de não experimentar, você fica se culpando, se julgando, se recriminando ou se achando a pior pessoa do mundo porque você não viveu essa ou aquela experiência ou fantasia sexual, então você é também uma pessoa mal resolvida. Dito isso, é importante dizer em alto e bom som que todo ser humano tem o direito de se realizar e de buscar todos os tipos de realizações: profissional, familiar, social, política, artista, literária, intelectual, como também é importante buscar a sua realização sexual, seja ela qual for, sem se intimidar ou tomar como dogma a imposição do modelo da sociedade, porque esse modelo pode não servir, como não tem servido a uma gama cada vez maior de pessoas. A verdade é que muitas pessoas abrem mão da sua realização sexual em prol de outros tipos de realização, familiar, social, profissional, política, etc. Não se sabe exatamente o que se passa dentro de cada ser humano, mas talvez algumas pessoas consigam viver bem sem serem realizadas sexualmente e outras simplesmente não consigam, que possam ser frustradas, infelizes, tristes. Dialogar com essas pessoas não será fácil e talvez apenas uma mudança na sociedade quanto a falsos moralismos, hipocrisia, respeito à intimidade, né, como reza a nossa Constituição Federal, possa, né, apresentar algum alívio para essas pessoas. Até porque, como saber como é a vida de uma pessoa frustrada e infeliz? Porque não consegue se realizar sexualmente, né? Como saber? E o que poderia ser dito de realmente útil para que essa pessoa encontre, né, a sua realização, inclusive sexual, quando cada caso é realmente único?
A única coisa que me atrevo a dizer é se nenhum outro tipo de realização vai te satisfazer, se realização profissional, familiar, social, política, cultural, intelectual, acadêmica, etc., não vai lhe satisfazer, que a única realização, né, que realmente vai te satisfazer é a sexual. Então, meu caro e minha cara, crie coragem, né, dê sua cara a tapa, no bom sentido da palavra, em busca da sua realização sexual, seja ela qual for, e ajude a combater o moralismo, porque, como você viu acima, o moralismo é a ideologia das pessoas sem caráter, porque essas pessoas muitas vezes fazem o que têm vontade por debaixo dos panos, de forma hipócrita, muitas vezes sórdidas e outras até criminosas, né, por serem pessoas com taras, com pedofilias, agressividades, etc. Se você é uma pessoa realizada sexualmente, meus parabéns. Se você vive bem, sem ter qualquer tipo de realização sexual, meus parabéns também. O importante mesmo é que haja respeito à intimidade de cada ser humano e que as pessoas sejam julgadas pelo que fazem na sociedade, na comunidade, ou seja, né, se são bons pais, patrões ou empregados, bons profissionais, cidadãos, pagadores de seus impostos, pessoas honestas ou trabalhadores, né, e etc. O restante, o que uma pessoa faz na sua intimidade, deveria ser assunto única e exclusivamente daquela pessoa e das outras pessoas que participam da sua intimidade. As sociedades têm evoluído para a aprovação do casamento entre homoafetivos e deve evoluir para a aprovação das relações poligâmicas e poliafetivas. Acredito que algum dia todos os tipos de relação afetiva e de amor sejam bem vistas na sociedade, mas para que as relações de amor sejam bem vistas pela sociedade, a sociedade tem que deixar de ser a sociedade da hipocrisia e passe a ser uma sociedade do amor ao próximo, da justiça social, do respeito aos idosos e às crianças, do respeito à maternidade, do respeito à paternidade, do respeito às famílias, sejam monogâmicas, poligâmicas, poliafetivas, ou seja qual for o seu modelo. Que o amor frutifique entre as pessoas e que o Estado e o direito regule única, exclusivamente assuntos relacionados à partilha de bens, à guarda dos filhos, às obrigações alimentares, em cada um dos tipos de relação, que deve ficar a cargo da escolha de cada um o tipo de relação amorosa que lhe convém e não por ortodoxia religiosa. O rompimento desse moralismo e dos temas tabus que o acompanham será algo que atravessará séculos e mais séculos da existência humana. Certamente não estaremos vivos para ver, mas sempre é bom começar a refletir a respeito, porque no campo do micropoder muita coisa sempre aconteceu e sempre acontecerá. E por que não tornar o debate do que já ocorre na esfera da intimidade de milhões de pessoas como um debate saudável e propositivo para a liberdade do ser humano, ao menos naquilo que pretende fazer na sua intimidade. Se voltarmos ao que reza a Constituição Federal, ao artigo 5º, incisos 10 e 11 da Constituição, que está dito que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. 11.
A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. De uma certa forma, não podemos deixar de identificar o paradoxo desses direitos com o modelo de relação convencional, isto é, com o modelo de casamento, monogâmico e heterossexual, para ousar dizer que até mesmo na intimidade a sociedade quer impor a sua ortodoxia, impor o que o indivíduo faz ou deixa de fazer. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.